O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos ouvido a palavra de Deus, devemos nos perguntar: o que essa palavra me diz hoje? Qual a mensagem do Senhor para mim, para a minha vida, para a minha caminhada de fé? A palavra de Deus hoje nos fala da fidelidade que nós devemos ter e da perseverança na fé. E a palavra de hoje é um encorajamento a não nos desmotivarmos, a não desistirmos no nosso caminho. A carta aos Hebreus faz memória para os primeiros cristãos que passavam por situações de provação, tantas adversidades, eram perseguidos, eram mortos. Essa situação perdurava ainda e se perguntavam: até quando acontecerá isso? Até quando passaremos por essa situação de sofrimento? O autor da carta aos Hebreus, portanto, os encoraja dizendo: lembrai-vos dos primeiros dias, quando fostes iluminados, isto é, quando vocês foram batizados, que suportastes longas e dolorosas lutas, foram apresentados como espetáculo. Vocês participaram dos sofrimentos e aceitastes com alegria, até mesmo os confisco dos seus bens. Portanto, passaram por essa situação desde o início. Mas não devem abandonar a fé, não devem desanimar, devem seguir adiante, cumprindo o próprio caminho, a própria missão, colocando nas mãos de Deus, sabendo que Deus
cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa. Deus não desampara, Deus não falha com aqueles que lhe são fiéis. Portanto, devem continuar na certeza de que Deus dará a recompensa pela fidelidade e pela perseverança. Portanto, é uma palavra também hoje para nós. Quando nós nos esforçamos para vivenciar a palavra de Deus, quando nós nos esforçamos para viver a fé, quando nós fazemos tudo aquilo que é possível para sermos fiéis a Deus, e no entanto, passamos por dificuldades, por provações na vida pessoal, na vida familiar, ou até mesmo no trabalho, numa situação crítica em que vivemos, muitas pessoas rezam, muitas pessoas fazem promessas, muitas pessoas procuram fazer de tudo, no entanto, parece que sua situação pessoal não encontra uma solução. E as pessoas se perguntam diante de Deus: mas o que é que está acontecendo? O que é que falta para eu fazer? Será que Deus está me castigando? Muita gente se faz essa pergunta. Lembremos-nos que Deus recompensa a nossa fidelidade e a nossa perseverança. Não devemos, irmãos e irmãs, desanimar. Deus é Pai, Deus não nos desampara. Deus tem o seu tempo certo. Ele sabe o tempo de agir, sabe o que é melhor para nós. Mantenhamos-nos, portanto, fiéis, perseverantes, não desanimemos, porque Deus olha para nós. João Batista, quando apareceu para preparar o povo para receber o Messias, disse que o reino de Deus estava próximo. Jesus, quando começou a sua missão de pregação da palavra de Deus, o convite que ele fez foi este: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. E quando ele enviou os seus discípulos, os 72 discípulos, para irem à sua frente, ele disse: anunciai ao povo. Nós ouvimos no evangelho de ontem: o reino de Deus está próximo de vós. Portanto, o conteúdo do anúncio da palavra é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O evangelho que nós ouvimos hoje diz que Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho explicava para os apóstolos. Então Jesus queria que as pessoas entendessem o significado do reino de Deus. Por isso ele falava em parábolas, para que o povo pudesse compreender. E hoje nós ouvimos então estas parábolas que ele conta, dizendo que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, vai dormir, acorda noite e dia, a semente vai germinar, vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Isto é, o agricultor faz a sua parte, joga a semente, mas a semente tem o seu tempo, conforme a natureza. Não adianta o homem ficar preocupado, não adianta fazer qualquer outra coisa senão esperar. Então o reino de Deus é assim, é a ação de Deus. Nós, da nossa parte, devemos cumprir aquilo que é a nossa parte, mas sabendo que é Deus que faz o reino acontecer. Portanto, é ação de Deus e ação nossa. Deus faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa, contribuir, colaborar. Isto é, o reino de Deus acontece quando nós procuramos colocar em prática a palavra de Deus.
E diz ainda que é como uma pequena semente de mostarda jogada no chão, que, embora sendo uma semente muito pequena, mas depois que germina e cresce, se torna uma árvore grande. Portanto, o reino de Deus, ele acontece também através das pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia. Parecem insignificantes, mas têm um grande poder transformador, sobretudo quando nós fazemos isso com fé e com amor. Portanto, somos chamados a construir o reino de Deus com fé, com perseverança, com fidelidade e, sobretudo, com amor. Nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, com a bênção e a graça de Deus, tudo isso que nós fazemos vai crescendo, vai se juntando e vai assim contribuindo para que o reino de Deus aconteça. Portanto, construamos esse reino de Deus com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos no dia a dia, e com a bênção e a graça de Deus, certamente vai germinar e vai produzir frutos, e assim o reino de Deus irá acontecer entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.